Boa tarde, meninos, meninas. Mais uma vez o professor Elton grava esse videozinho para vocês, para facilitar, na verdade, o entendimento do conteúdo que a gente está abordando na aula de hoje, correto? É um videozinho curto e de fácil compreensão, só para alguns esclarecimentos mesmo antes da atividade. O que a gente vai abordar hoje, pessoal? Valores e virtudes, mas dentro desses valores e virtudes, estarão aí, por exemplo, os valores e as leis naturais, certo? Isso será utilizado, sétimo ano, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? É como agiremos cotidianamente, é como o que a gente pratica cotidianamente. Então, de cara, esses valores eles vão perpassar, assim como na aula passada, pela ética, pela integridade do ser humano, pela humildade, a cooperação, o respeito e a disciplina. É importante que se destaque que no mundo dos valores, a gente jamais poderá, sétimo ano, desprezar um desses tópicos que a gente aprende no nosso dia a dia, com a família, na igreja, na sociedade, porque sem ele a gente consegue colocar a nossa vida, no nosso dia a dia, de forma desvirtuada. O que seria isso, de forma desvirtuada? Eu estaria entrando num caminho ruim, no caminho errado. Então, o mundo dos valores, ou os valores, eles devem perpassar por uma corrente positiva, a fim de transformar não só eu enquanto indivíduo, como também aqueles que estão à minha volta. Que outros valores a gente pode atribuir diante do que a gente está abordando aqui? Os nossos valores, pessoal, a gente não nasce com eles de fato, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com os nossos pais, com os nossos avós, com nossos tios, com a nossa família, com a igreja, com a escola, com a sociedade, tá? Então, esses valores aqui, eles devem ser utilizados como exercício. E o exercício da solidariedade, por exemplo, o que é ser solidário? Colaborar com o outro, ajudar o outro, chegar próximo quando o outro estiver necessitando, fazer com qualidade aquilo que está praticando, né? Ser profissional naquilo que está desenvolvendo, no caso que já tem uma profissão, valorizar o ser humano, valorizar o outro como ser humano, ser eficiente ao desenvolver qualquer atividade, qualquer tarefa, né? Não ficar enrolando, ser transparente, ou seja, não mentir, não tornar as coisas claras, não ficar enrolando e ser organizado naquilo que você faz. Esses valores são muito relevantes. Já parou para analisar quantas vezes você deixou de anotar uma tarefa, uma atividade da escola e você se perdeu e não cumpriu com a sua responsabilidade? Isso também é valor. Isso perpassa o mundo dos valores, certo? Além dos valores, eu também tenho para mostrar para vocês as leis naturais. E as leis naturais, elas perpassam, sétimo ano, pela chamada lei divina, né? Então, que lei divina é essa? A lei de Deus, né? Ou seja, na lei divina ou na lei natural, Deus é o autor de todas as coisas, né? Tanto elas eternas quanto imutáveis. Professor, o que é imutáveis? Que não muda, né? Foi criado por Deus. Então tem as leis físicas, que é aquela que propaga da matéria, da existência da carne humana, do homem, e a ciência que estuda esse corpo. E as leis morais, que é aquela que Deus prega, fazer o bem, praticar o bem, amar o próximo como a si mesmo. Esse é um princípio único que está na lei de Deus, o mandamento da lei de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Os mandamentos da lei de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos da lei de Deus, que vocês estudam quanto na catequese, estão dentro das chamadas leis naturais. Quer ver uma coisa que é uma lei natural? A sua vida. É um direito seu, você não pode tirar, nem ninguém pode tirar, tá? As leis morais, pessoal, as leis morais, ela perpassa tanto pela parte do ser ensinada, como pela parte prática. Então, o processo das leis morais, ela está presente, em primeiro lugar, com Deus, depois consigo mesmo, e depois com o próximo. Então, essas leis, dentro do pensamento de Deus, do pensamento natural, do pensamento divino, eu tenho Deus em primeiro plano, o homem em segundo plano e o próximo. Então, amar ao próximo como a si mesmo.
Esse é o principal mandamento da lei de Deus, que está dentro do princípio das leis naturais. Então, pessoal, o nosso videozinho encerra aqui, tá? Foi só para facilitar o nosso entendimento. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora para a nossa atividade, ok? Um abraço a todos. Não esquece de mandar a atividade, porque tem gente que não está mandando e a frequência é a atividade. Não mandou atividade, eu entendo que você não estava na aula, estou colocando falta em você, beleza?